Feliz sábado, igreja. Que bom que você está aqui. Que bom que Deus está sendo honrado nesse lugar. Hoje é o dia de sábado e nós louvamos e engrandecemos o nome de Deus com a nossa presença ao virmos a igreja. Porque nós não estamos aqui para simplesmente assistir a um culto, mas nós chegamos a este lugar para prestar um culto em honra e glória ao nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos na Tua presença aqui. Entendemos que nessa manhã se cumpre a Tua promessa, que diz que quando 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Muito obrigado, Senhor. Nós, como criaturas, honramos e glorificamos o Teu santo nome. A Tua palavra será aberta mais uma vez. Fala-nos, Senhor, como tens feito. Toca a fundo cada coração e dirige a nossa vida. É o que eu te peço por Jesus, amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 33. Devo chamar a sua atenção, antes de fazermos a leitura, de que a mensagem de hoje foi uma mensagem que um dia impactou muito a minha vida e provavelmente impactará a sua também hoje. Mateus capítulo 21. Enquanto você abre, também quero dar as boas-vindas a uma igreja que está fora daqui, que é a igreja que nos assiste pela internet. Existem pessoas de várias partes do Brasil e do mundo que a internet atinge e que nós não conhecemos. Você é muito bem-vindo. Essa igreja é a sua igreja. Se sinta muito bem de onde quer que você esteja nos assistindo. E acompanhe essa mensagem, porque é uma mensagem poderosa para você nessa manhã. Mateus capítulo 21, verso 33, começa assim dizendo: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe. Para um pouquinho, olha para mim. Sebe é uma cerca viva, ok? Uma cerca feita com plantas. Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Até aqui. Jesus tinha um modo todo especial de ensinar as pessoas. Aliás, não houve melhor e maior professor no mundo que Jesus. Jesus era extremamente lúdico e pedagógico. E uma das maneiras, uma das estratégias, uma das coisas que Jesus fazia muito era ensinar por meio de parábolas. Parábolas eram histórias simples do cotidiano, do dia a dia, daquelas pessoas simples, humildes. E através das parábolas, Jesus, ele atingia todo mundo, qualquer classe social, qualquer idade. Se era criança, entendia o que Jesus queria dizer por parábolas. Se era um jovem, se era um adulto, se era uma pessoa mais idosa, as pessoas compreendiam. Porque as parábolas, no fundo, sempre tinham um quê de moral, um fundo moral.
Jesus queria ensinar por parábolas. Quando Jesus apresenta aqui essa parábola, e a parábola de uma vinha cercada por uma sebe, as pessoas compreenderam quem era a vinha. E, em certo sentido, compreenderam quem era a cerca viva, a sebe. Quem era a vinha, pastor? A vinha era o povo de Deus. A vinha era o povo de Israel. O povo, quando escutou a parábola da vinha, percebeu, opa, Jesus está falando da gente. Nós somos a vinha. Aí vem a pergunta, mas como as pessoas identificaram a vinha como o povo de Israel, o povo de Deus? Por uma razão muito clara. Jesus, quando falou através dessa parábola, ele estava se reportando a uma profecia predita pelo profeta Isaías 600 anos desse ocorrido aqui. E o povo conhecia a profecia de Isaías. E onde é que está essa profecia, pastor? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 5 agora. Lá no Antigo Testamento. Isaías capítulo 5. Na medida em que eu ler alguns textos aqui, vocês vão perceber a semelhança de um texto, as palavras de Isaías, com as palavras de Jesus. Diz o verso 1 assim, Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Verso 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, tirarei a cerca viva que cerca a vinha, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. E o verso 7 completa o pensamento dizendo assim, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Percebam aqui? Vou repetir. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o quê? Clamor. Quando Jesus fala da parábola, uma parábola da vinha cercada por uma cerca viva, por uma sebe, os judeus entenderam, opa, a vinha somos nós, é o povo de Deus, é o povo de Israel. E hoje nós podemos entender que o povo de Deus, o povo de Israel, no âmbito espiritual, é a igreja de Deus, ok? Então, quando se fala da vinha, está falando da igreja de Deus. Num primeiro momento, nós compreendemos isso na palavra porque é clara. Mas, afinal de contas, também o que é a sebe, ou o que seria a cerca? Essa cerca que cerca a igreja de Deus. Bem, eu quero que você compreenda comigo, num primeiro momento, eu vou mostrar na Bíblia por quê, que nós deveríamos compreender esta cerca, a sebe, a cerca viva, como a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas por quê, pastor? Bem, acompanhe comigo o raciocínio aqui, antes de irmos à Bíblia. A Bíblia aqui apresenta a igreja de Deus cercada por essa sebe, pela lei de Deus. Sabe que uma cerca, ela tem duas características bem claras, né? Ela serve para duas coisas bem distintas. A primeira delas, quando você tem uma propriedade, quando você tem um terreno ou uma casa, normalmente você cerca essa propriedade, porque quando você cerca, quando você coloca cercas, você está dizendo o seguinte, olha, até a cerca, tudo que está dentro dela é meu. A partir da cerca para fora, já é de outra pessoa. A cerca também, ela tem o objetivo de trazer paz e segurança para quem está dentro da cerca, para quem está dentro de uma propriedade murada, cercada. Então a cerca, além de dividir o espaço, de dizer aquilo que lhe pertence, ela também tem o objetivo de lhe trazer paz e segurança. Se estamos falando também de algo que cerca a igreja de Deus,
Nós estamos falando também que essa cerca, ela é meramente espiritual. Agora, será que na Bíblia, pastor, eu encontro as características de uma cerca mais voltadas para a lei de Deus, para os 10 mandamentos? Será que eu encontro isso? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 7. Você vai usar muita Bíblia agora. Romanos capítulo 7, lá no Novo Testamento novamente. O apóstolo Paulo, nos versos 12 e 14, ele fala sobre a lei de Deus. E ele diz assim no verso 12: por conseguinte, a lei, ela é santa, e o mandamento é santo, é justo e é bom. E o verso 14 completa com uma das características dessa cerca, dizendo assim: porque bem sabemos que a lei, ela é o quê? Espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas vá também no Salmo 119. Vá lá, quase no meio da Bíblia. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. No verso 165, o salmista completa apresentando outra característica da cerca, que é a lei de Deus. E ele começa dizendo assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há o quê? Tropeço. A Bíblia apresenta aqui essas características que a lei de Deus, que é a cerca que cerca a igreja de Deus, ou o povo de Deus, ela apresenta. Ou seja, a lei de Deus, ela tem o objetivo de cercar, mostrando a propriedade que é de Deus, e o que está fora da cerca, algo que não pertence a Deus. Isso é muito claro no ambiente espiritual, entendermos que existem coisas que pertencem a Deus, e aquilo que não pertence a Deus está na mão do inimigo de Deus. Um outro detalhe é entendermos claramente de que a lei de Deus, ela nos protege, ela nos traz paz, ela nos traz segurança. Mas segurança contra o quê? Já que somos protegidos, normalmente nós somos protegidos contra alguma coisa. E afinal de contas, a lei de Deus nos protege contra o quê? Se você vai à Bíblia e não precisa abri-la, eu vou mencionar, lá em 1 João capítulo 3, verso 4, é a primeira epístola, não é o Evangelho de João. A primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, traz ali a melhor definição que há para pecado. Se eu fosse perguntar para você o que é pecado, que definição você traria? A melhor definição está na Bíblia. E nesse texto, 1 João, capítulo 3, verso 4. E qual é a definição? Vou abrir para você e vou ler. 1 João, capítulo 3, verso 4. Diz assim o texto, ó. 1 João, capítulo 3, verso 4, fala assim: todo aquele que pratica o pecado, também transgride o quê? A lei. Porque o pecado é o que mesmo? Transgressão da lei. Então a Bíblia está dizendo que pecado é transgredir a lei. Se alguém algum dia perguntar o que é pecado, transgressão da lei. E de que lei que a Bíblia está falando? É a lei de trânsito? A lei do Brasil? A lei da justiça brasileira? Não, é a lei de Deus. Quantas são as leis de Deus? Quantas são? Não, é uma só. É uma lei composta por quantos mandamentos? Tem pegadinha. Ah, está pensando o quê? Então, é uma lei composta por 10 mandamentos. E a lei de Deus, a Bíblia diz que quando a gente peca, o que acontece? Nós estamos transgredindo essa lei. Nós estamos deixando de passar do ambiente da propriedade de Deus, cercada pela lei, e agora quando a gente transgride, a gente abre uma brecha, um buraco, nesse muro, nessa cerca, e aí não há mais diferença entre a propriedade de Deus e a propriedade do inimigo de Deus. Você está entendendo o raciocínio? É interessante que essa linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo com você, normalmente você vai encontrar aí fora, quando as pessoas nem têm contato com a Bíblia,
E normalmente elas até creem dessa maneira e colocam alguns ditados que se tornam populares. Por exemplo, a lei de Deus diz que lá no 7º mandamento, diz lá, não adulterarás. Lembra disso? 7º mandamento, não adultere. Só que aí fora, as pessoas não conhecem da Bíblia, mas elas dizem que quando uma pessoa adultera, normalmente, jocosamente, ela diz que essa pessoa fez o quê? Pulou o quê? Olha só, pulou a cerca. Ou seja, quebrou o mandamento, abriu uma brecha, e as pessoas dizem, adulterou? Pulou a cerca. E não conhece a Bíblia. E é exatamente isso que acontece. Ou seja, toda vez que nós pecamos, nós abrimos brechas nessa lei. E essa lei tem o objetivo de nos manter dentro da propriedade de Deus. Guardou isso? Isso vai ser muito importante para a gente. Porque eu quero seguir numa outra linha de raciocínio contigo agora. Sabe que a Bíblia, ela apresenta sempre 2 caminhos. Não tem uma terceira via para você. Não tem uma terceira escolha. Somente 2 caminhos. O caminho de Deus e o caminho contrário de Deus. O caminho do inimigo. Ou você escolhe estar ao lado de Deus, ou você escolhe estar ao lado do inimigo de Deus. Pastor, mas eu não quero estar ao lado do inimigo de Deus, mas eu também não quero estar ao lado de Deus. Como é que eu faço? Eu quero ficar em cima do muro. Existe em cima do muro na Bíblia? Não. Não tem. A partir do momento que você se posiciona não estando ao lado de Deus, você já se posiciona ao lado do inimigo de Deus. Isso é claro, é evidente. E você percebe claramente também que o inimigo de Deus, ele trabalha contra aquilo que Deus estabelece como verdade. Deus levanta a sua verdade está revelada na Bíblia. E aqui eu faço um convite para você, que até hoje está aqui e não fez um estudo bíblico. Nós temos diversas pessoas que estão à sua disposição, lhe oferecendo estudo bíblico inteiramente gratuito. Para você, amigo da internet, que ainda não estudou a Bíblia, procure uma igreja adventista e lá nós oferecemos estudos grátis para você. E quando você estuda a Bíblia, você percebe isso claramente. Deus estabelece a sua mensagem e só há uma verdade, a verdade de Deus. Mas o diabo se levanta com uma mensagem oposta à de Deus, com o objetivo de desobedecermos aquilo que Deus estabelece. E às vezes ele faz isso de maneira tão sutil, porque ele é o pai da mentira, que ele consegue misturar verdade com mentira e a gente não percebe que é mentira. Porque assim, verdade com mentira se torna uma meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira completa. Está entendendo? E o diabo trabalha nesse sentido. Se eu sei disso, então se eu estou falando da lei de Deus, que é essa cerca que protege a igreja, como é que é a posição de Deus em relação à lei e qual é a posição do inimigo de Deus em relação à lei? Será que é a mesma? Não vai ser. E como é que a gente sabe qual é a posição de um e de outro? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 apresenta a posição de Jesus em relação à lei de Deus. Mateus capítulo 5. E lá no verso 17, Jesus está dizendo isso aqui, ele fala o seguinte, ele afirma o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para fazer o quê? Cumprir. Presta atenção, Jesus está dizendo, olha, eu sei que a lei de Deus é a cerca que protege o povo de Deus. E eu, Jesus, eu não vim pular a cerca. Eu não vim revogar essa lei, descumprir essa lei. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei. E no verso 18 ele ratifica isso dizendo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um ti jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então para lá, Jesus, ele não veio pular a lei, descumprir a lei, revogar a lei, ele veio cumprir a lei, obedecer a lei. Eu estou falando de Jesus.
E se Jesus tem essa posição em relação à lei, qual é a posição do inimigo de Jesus, o diabo, Satanás? Será que é a mesma? Será que ele veio para cumprir a lei? Daniel capítulo 7, verso 25, no Antigo Testamento, te deixa claro qual é a posição do diabo em relação à lei. Daniel capítulo 7, verso 25, esse é um texto profético, vale estudar. Esse capítulo 7 é um capítulo que dá um sermão inteiro, daria um sermão inteiro, mas esse capítulo 7, eu não vou me ater a detalhes aqui, ele fala sobre 4 animais, e o último animal é um animal terrível, espantoso, sobremodo forte. E esse animal, se levanta dele 10 chifres, e desses 10 chifres que há em sua cabeça, um se levanta no meio desses 10, e então ali nesse chifre aparece olhos e boca que fala blasfêmia. Esse chifre pequeno representa um movimento religioso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, caberia um estudo para a gente, mais a posteriori. Mas esse chifre pequeno representa um movimento religioso, mas é a ação direta do diabo. E a Bíblia diz aqui em Daniel 7, 25, o que o diabo faria em relação à lei de Deus. Diz assim o verso 25, o diabo, verso 25, proferirá palavras contra quem? Igreja, proferirá palavras contra quem? Quem é o Altíssimo? Deus. Magoará os santos do Altíssimo. Olha para mim, quem são os santos do Altíssimo? Se você não sabe, eu te mostro depois. E cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Então, de um lado eu tenho Jesus dizendo assim, eu vim para cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Por outro lado, o diabo está dizendo assim, e eu vim para cuidar em mudar os tempos e a lei de Deus. Espera aí, se a ação do diabo é mudar os tempos e a lei, como é que isso aconteceu? Como é que ele conseguiu mudar? Para a gente saber, a gente precisa ir na lei de Deus, é claro. E eu convido você rapidamente a abrir tua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, eu te apresento, aqui está a lei de Deus. Êxodo capítulo 20, lá quase no comecinho da Bíblia, você encontra Gênesis, depois de Gênesis, você tem o livro de Êxodo. E lá no versículo 3 de Gênesis 20, você começa com os 10 mandamentos, a lei de Deus. E a gente precisa então descobrir, se a Bíblia diz que o diabo mudou os tempos e a lei, que parte da lei foi mudada? Ou foi mudada a lei de Deus toda, completa? Vamos ler o verso 3, que tem o primeiro mandamento, e diz assim, primeiro mandamento, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Para um pouquinho, olha para mim. Está claro esse mandamento aqui? Sim ou não? Completamente claro, né? Deus se levanta no primeiro mandamento e diz assim, vocês não terão outros deuses. Eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, está claro, né? Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha para mim, está claro esse mandamento ou não? Claríssimo, né? Deus diz assim, olha, eu sou o único Deus. E não é para fazer imagens de escultura. E não somente para fazer, mas também é para não se prostrar, adorar diante dessas imagens. Verso 7. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aqui também o mandamento é muito claro. A gente não deve tomar o nome de Deus em vão.
E sabe que esse mandamento é interpretado somente numa parte, né? Porque algumas pessoas dizem assim, tá vendo? O terceiro mandamento diz, a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. Então eu não devo ficar falando o nome de Deus assim, aleatoriamente. Ou jogando o nome de Deus em piadas, em conversas jocosas. Ok, você pode interpretar assim e está certo. Mas existe uma outra forma também de colocarmos o nome de Deus em vão, e isto é através da nossa vida. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Imagine que você é adventista, as pessoas sabem que você é adventista, um professo cristão, mas você não age como um cristão. A sua vida não condiz com aquilo que você diz que é. Você não vive como um cristão, você não fala como cristão, você não tem atitudes como cristão. E as pessoas olham para você, sabem que você é um cristão, supostamente, mas não dão testemunho como tal. Sabe o que você está fazendo? Você está jogando o nome de Deus em vão. Não com palavras, mas com a tua atitude, com a tua vida. Verso 8, quarto mandamento. Lembra-te do dia de domingo para o santificar. 6 dias. Tão espertos, né? Está escrito domingo aí? É na tua Bíblia isso que está escrito ou não? Não, né? É na sua Bíblia, meu amigo da internet, que está escrito domingo aí? Também não, né? Pois é. A Bíblia não fala domingo, a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia, que é o dia de sábado, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e fez o que com ele? Santificou. Está claro esse mandamento, não está? Apesar de parecer que para muitos no cristianismo não parece tão claro assim. Mas está na Bíblia. E a Bíblia em contexto, lá diz sábado, não fala domingo. 5º mandamento, verso 12, honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento, verso 13, não matarás. 7º mandamento é o do pular a cerca, lembra? Não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobice, parafraseando, não cobice nada que não seja seu. Ponto final, os 10 mandamentos estão aí. Quando eu vou à Bíblia e leio lá que o diabo, ele cuidou em mudar os tempos e a lei, e olha agora os 10 mandamentos, a pergunta que fica é, o diabo mudou onde? Mudou toda a lei? Mudou parte da lei? E que partes são essas? Aí você vai ao verso 2, ao mandamento, segundo mandamento. O segundo mandamento no versículo 4, que diz que a gente não deve fazer imagens de escultura e nem adorar essas imagens. Pergunto a vocês, no mundo religioso cristão, existem pessoas que fazem imagens de esculturas e adoram essas imagens? A resposta é sim. Mas não é só nessa parte. Quando você vai ao verso 8, você encontra o 4º mandamento também alterado. Porque a Bíblia diz no 4º mandamento, lembra-te do dia de... Alô, igreja, lembra do dia de... Mas a maioria esmagadora do mundo cristão vai à igreja e adora a Deus no dia de domingo. Aí se levanta uma celeuma tremenda em relação à lei no mundo cristão. Sabe qual é a celeuma? Se levantam 2 grupos. O grupo dos protestantes evangélicos e o grupo dos católicos, diante da lei. E o grupo dos protestantes evangélicos, em algum momento, surgiu na história, justamente dizendo para os nossos irmãos católicos, nossos queridos irmãos católicos, olha, vocês estão errados. A lei de Deus diz no 2º mandamento, não adore imagens, e vocês adoram imagens. Mas aí tem um problema nessa história. Enquanto eles acusam os nossos amigos, irmãos evangélicos protestantes, acusam os nossos queridos irmãos católicos de jogarem por terra o 2º mandamento da lei de Deus, é interessante que todos os 2 grupos também jogam a lei de Deus por terra, ou pulam a lei, quando não obedecem o 4º
mandamento. Não é verdade? Não parece uma incoerência isso? Isso me faz lembrar uma historinha. E diz a história que uma mulher foi convidada para um casamento. Mulher, quando é convidada para uma festa de casamento, normalmente ela se preocupa com muitas coisas, mas duas em especial ela se preocupa. Com o que ela se preocupa quando ela é convidada para uma festa, para um casamento? Não, sapato. Vamos pensar no vestuário completo. O sapato faz parte do vestuário. O vestido é uma das partes. E a outra qual é? Cabelo. É cabelo, que está dentro do processo da maquiagem, mas é o cabelo e o vestido, né? E essa mulher foi convidada para um casamento numa outra cidade, não era a cidade dela. Ficava a uns 100 quilômetros de distância. A melhor maneira de chegar nessa cidade era de trem, viajando de trem. Dava 1 hora de viagem. O casamento ia ser à noite e ela planejou, para que ela fosse no cabeleireiro, já levaria o vestido junto, sairia pronta de lá, direto para a estação ferroviária. Planejou tudinho. E na hora exata ela saiu do cabeleireiro em direção à estação ferroviária. Só que naquela época, não era a época da chapinha, do alisamento de cabelo. Era a época do laquê. Lembra a época do laquê? O pessoal da mais antiga, aí lembra a época do laquê, né? Não estou chamando de velho, tá? É o pessoal da mais antiga. É a época do laquê. E aí essa mulher saiu do salão com uma escultura capilar desse tamanho assim. Quase se equilibrando assim o cabelo assim. Aí chegou na estação ferroviária, o trem já estava lá pontualmente, entrou no vagão, sentou. Quando ela chegou no vagão, praticamente o vagão dela estava lotado, só tinha um lugar vago, que era o lugar o assento do corredor. E eu esqueci de dizer que naquela região, era uma região de imigrantes italianos. Havia muitos italianos, que nem falavam português direito. E ela sentou do lado de um homem que aparentemente parecia um italiano. Ela identificou pela fisionomia. Eu acho que ele é italiano. O trem começou a andar. Estava escuro, estava à noite já. E na medida que o trem começou a ganhar velocidade, começou a acontecer uma tragédia no cabelo daquela mulher. E qual foi a tragédia que aconteceu no cabelo daquela senhora? O vento, a janela do trem estava aberta. A janela do lado italiano estava aberta. E ela começou a se desesperar. Ela olhou para o italiano e tentando segurar o cabelo ainda, do que restava do cabelo, e ela disse para o italiano: por favor, só pode fechar a janela? E o italiano olhou para ela e disse assim: é esiguale. É esiguale? Não, o senhor não está entendendo, né? O senhor não fala português? Ok, eu vou fazer mímica. Por favor, fecha a janela, fecha a janela. Olha o meu cabelo, fecha a janela, por favor. E o italiano olhou para ela e falou: é esiguale. E ela se revoltou de tal maneira, ela levantou e disse assim: mas esse italiano é muito mal educado. Ele, no fundo, ele sabe o que eu estou querendo. Eu estou fazendo mímica aqui. Ele sabe o que eu quero, que ele feche a janela. Mas ele olha para mim e fala: é esiguale? Eu lá quero saber o que é esiguale. Eu quero que ele feche a janela. Nessa hora, antes dela partir para a ignorância com o pobre do italiano, veio chegando o chefe do vagão, recolhendo os bilhetes. E ela foi até o chefe do vagão e disse assim: olha, eu estou do lado de um italiano, estou indo para um casamento, olha como é que está meu cabelo aqui. E tudo porque esse italiano mal educado, ele não quer fechar a janela. A janela está escancarada, aberta. E ele olha para mim, toda vez que eu peço, ele diz assim: é esiguale. Eu lá quero saber o que é esiguale. Ou o senhor resolve essa situação, ou eu vou dar uma bolacha naquele italiano. O homem do vagão disse: calma, minha senhora, vou resolver o problema, eu falo italiano. Foi lá, conversou com o homem, voltou e disse assim: o seu problema é sério, a gente vai ter que mudar a senhora de lugar. Como mudar de lugar? Não, eu faço questão de sentar ali. O italiano é mal educado mesmo, não quer fechar a janela, né? Falou: não é isso, minha senhora. Entenda. Quando a senhora pede para ele fechar a janela, o que ele lhe fala? Não, ele fala nada, ele só fala esiguale. Eu lá sei o que é esiguale, não fala italiano. Pois é. Sabe o que ele quer dizer? Que a janela onde vocês estão, ela está quebrada. Não tem vidro. Então, toda vez que ele olha para a senhora e diz é esiguale, é como se ele dissesse: aberta ou fechada é a mesma coisa, não vai mudar, é esiguale.
Quando a gente vai no mundo religioso cristão aqui, a gente encontra de um lado os evangélicos dizendo para os nossos queridos irmãos católicos: vocês estão errados. A lei de Deus diz: não adore imagens, não façam imagens de esculturas, vocês estão errados. Só que quando você pega a lei como um todo, lá no 4º mandamento diz assim: nós devemos lembrar do dia de sábado e não é o dia de domingo. E os dois lados estão envolvidos na guarda do domingo. Aí o diabo olha para os nossos amigos evangélicos e diz assim: vocês querem consertar a lei do 2º mandamento, mas deixa o 4º mandamento aberto? Qual é a diferença? É igual ali, não muda nada. Não muda nada. Tiago capítulo 2, verso 10, guarda esse texto. Tiago capítulo 2, verso 10, apresenta a matemática de Deus. E na matemática de Deus, diferente do ser humano, cadê minha Bíblia? Está aqui. Tiago capítulo 2, verso 10, o texto fala assim, ó. O texto fala em relação à lei. Pois qualquer que guarda toda a lei. Para um pouquinho. Quantas são as leis de Deus? Ah, aprenderam, né? Estão espertos agora. Vou perguntar de novo. Quantas são as leis de Deus? Ok, então ele está falando. Pois qualquer que guarda toda a lei. Mas essa lei, que é uma, tem quantos mandamentos? Então ele está falando de toda a lei. Toda a lei são quantos mandamentos? 10. Então ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ou em um só mandamento, se torna o quê? Então, na lei, na matemática de Deus, ou você guarda toda a lei, os 10 mandamentos, ou você não guarda nada. É assim que funciona. Compreendeu? Sabe que Deus tem um povo, né? E seria tão bom se no mundo religioso a gente pudesse identificar esse povo de Deus. Hoje acredita-se que só no cristianismo existam mais de 40 mil, vou repetir, 40 mil igrejas e denominações diferentes. 40 mil. Você já imaginou? Era o propósito de Deus isso? Não. Mas nós temos hoje isso. E diante de 40 mil congregações, denominações diferentes, qual é a verdadeira? Será que tem uma igreja que foi separada por Deus e a gente consegue identificar isso? Será que tem um povo que tem uma identidade? Será que tem um povo que tem uma identidade? Sabe que a identidade ela é interessante, ela identifica o indivíduo, o dono dela, né? Mas assim, ela tem vários pontos de identificação. Alguns podem ser falsificados, outros é impossível a falsificação. Primeiro ponto de falsificação, assinatura, é fácil de falsificar. Pega um camarada bom, ele vai falsificar a tua assinatura. Outro ponto de falsificação é a foto. Não é verdade? Porque assim, eu encontro uma identidade na rua, eu sou um mau elemento, estelionatário, encontro essa identidade na rua, e se ela não é minha, e eu quero me passar pelo Marcelo, basta eu pegar a foto, tirar a foto que está aqui e colocar a minha foto. Pronto. Eu passei a ser o dono da identidade. Porém, tem um outro processo de identificação e esse é impossível. É impossível você conseguir falsificar. Não tem como. Que é a digital. Tuas digitais só você tem, ninguém mais tem. Você pode ter um irmão gêmeo, ele não vai ter uma digital igual a sua. Pois bem, sabe que na Bíblia nós encontramos a digital do povo de Deus? E lá tem a foto e a digital. Está lá? Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. E eu fecho com esse texto. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a identidade da igreja de Deus. E na identidade da igreja de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Olha para mim. Lembra Daniel capítulo 7? O diabo estaria fazendo o quê? 3 coisas. Você lembra o que ele estaria fazendo? Primeiro, ele estaria falando contra quem?
Blasfemando contra Deus. Segundo, ele estaria mudando os tempos e a lei. E terceiro, ele estaria magoando quem? Os santos do Altíssimo, os santos de Deus. Os santos aparecem aqui agora. E esses santos têm duas características. O povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos. São os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você tem a digital e a foto. Não basta simplesmente dizer que tem a fé em Jesus, se você não guarda os mandamentos integralmente, os 10 mandamentos de Deus. Não basta simplesmente guardar os 10 mandamentos, se você não tem a fé em Jesus. Há necessidade de você de ter o quê? As duas coisas. Compreendeu? Ficou claro para você? Agora, o que precisa ficar mais claro é o ponto final da mensagem. Talvez você esteja nessa manhã nos visitando e perguntando assim: pastor, peraí, então você está dizendo para mim, pelo teu sermão, que no céu só vai ter um povo lá? Lá no céu só vai ter uma igreja, pastor, é isso? Lá no céu eu vou chegar, vai ter uma placa de igreja lá no céu, e só vai ter aquilo lá, só vai ter aquela igreja lá. E a resposta para mim é claramente não. Deus tem o seu povo espalhado em vários lugares. Deus tem o seu povo espalhado em todas as igrejas. O povo de Deus não é separado pelo nome de uma igreja. E lá no céu você não vai ter uma placa de uma igreja. Lá no céu vai ter o povo de Deus, que ao ouvir a mensagem de Deus e a sua verdade nesse mundo, se rende a essa mensagem e lhe obedece. Este é o povo de Deus, é o povo da obediência à sua palavra, a Bíblia Sagrada. Lá não vai ter a igreja X, a igreja Y. Lá vai ter um povo que desde aqui já toma no coração o desejo de seguir e obedecer a Deus. Você compreende isso? Nós estamos aqui não para criar as nossas leis, mas para obedecer aquilo que Deus determinou já na sua palavra na Bíblia. Há um tempo atrás, na Bíblia é apresentado a história de uma mulher adúltera. Lá em João capítulo 8 fala que essa mulher, ela foi pega em adultério. Ela pulou a cerca, pulou o 7º mandamento. E ela foi levada diante de Jesus. Você conhece a história, né? Na realidade, as pessoas que acusavam aquela mulher não estavam preocupadas com ela, estavam preocupadas em atingir a Jesus. Porque a forma como Jesus iria tratar a história dessa mulher, definitivamente pegaria Jesus por um lado ou pelo outro, dependendo da resposta que ele desse. Essa mulher foi colocada diante de Jesus e disseram assim: Senhor, na lei de Moisés diz que quando alguém adultera, deve ser apedrejada. E essa mulher foi pega em adultério. E agora, o que a gente faz com ela? A gente apedreja ou libera a mulher? Você está entendendo o que estava por trás? Se Jesus diz assim, olha, apedreja, as pessoas vão dizer, mas cadê o Deus de amor? Cadê esse Jesus que fala tanto de amor? Cadê ele? Se Jesus fala assim, olha, não, libera, solta a mulher, aí eles vão dizer assim, tá vendo? Está indo contra a lei de Moisés. Então de um lado, de um ou outro, dependendo da resposta, iam pegar Jesus de qualquer maneira. A história diz que os homens estavam ali, a mulher no centro. Jesus não fala absolutamente nada. A história conta que ele simplesmente senta no solo e ele começa a escrever com seu dedo na terra, no chão. Uma escritora americana diz que o que ele escrevia no solo eram os pecados das pessoas que acusavam aquela mulher. A gente é hipócrita, né?
E eu vou te dizer, é muito fácil a gente acusar os outros, o difícil é a gente enxergar os nossos erros. E quantas vezes eu encontro pessoas que acusam outras, mas não enxergam o próprio umbigo. E era exatamente isso que estava acontecendo. Aquele povo acusando a mulher de adultério, e Jesus vai lá no chão, começa a escrever no chão o pecado de cada uma dessas pessoas. Jesus se levanta, depois que escreveu no solo, e diz assim: vocês querem uma resposta minha? Eu vou dar para vocês, presta atenção. Quem não tiver pecado, que atire agora a primeira pedra. Sentou novamente e continuou escrevendo no chão. A história conta que aqueles homens largaram as pedras, foi saindo um por um, do mais novo para o mais velho. Aquela mulher estava de olho fechado, esperando a primeira pedrada. Daqui a pouco veio um silêncio, um vazio. E ela abriu os olhos assustada e ela se viu sozinha, ela e Jesus. E Jesus olha para ela e diz assim: filha, cadê aqueles acusadores? Onde é que eles estão? E aquela mulher assustada ainda diz assim: olha, Senhor, eu não sei. Eles não estão aqui mais para me acusar. E Jesus se volta para ela e diz: então, filha, eu também não vou te condenar, mas segue o teu caminho e presta atenção. Vai, você está perdoada, mas não pegues mais. É como se Jesus dissesse assim: filha, eu te perdoo, pode ir, mas não rompe a cerca, não pula a cerca, não abra essa segurança que eu coloco na tua vida. A lei de Deus não vai te proteger, ela não vai te salvar, desculpa. A lei de Deus não vai te salvar, mas a lei de Deus te conduz àquele que dá a salvação, que é Cristo Jesus. Nessa manhã, assim como toda semana, nós tivemos alguns batismos aqui. E nessa manhã a gente vai ter 4 batismos também. Eu queria convidar o pastor Gilvan, e que traga a Raquel e a Vitória. A Raquel. E elas estão entrando com a Janine. Eu queria chamar o Elias. O Elias está aí, Janine? Cadê o Elias? Elias, vem para cá. E por que a Janine está entrando no tanque? Ela não é batizada ainda não. A Janine já é batizada, membro da igreja. Mas a Janine fez um trabalho maravilhoso, dando estudos bíblicos para as irmãs, a Raquel e a Vitória. E nessa manhã, Janine, eu fico imaginando a emoção que você está sentindo, né? Porque as pessoas queridas da nossa vida, a gente quer vê-las no céu. E Deus seja louvado pelo trabalho que você desenvolveu. Graças a Deus pela presença de vocês. Ah, sim, com certeza. Eu queria aqui chamar à frente o namorado da Raquel, mas também os parentes. Tem parentes seus aqui? Tem? Os parentes da Raquel e da Vitória, que viessem à frente também, por gentileza. Tá bom? Cadê o teu namorado, Raquel? Quem é? Ô, meu querido, vem pra cá. Vem pra cá. Tudo bem? São teus parentes? Parentes de vocês? É? Ah, vem pra cá, por favor, irmã. Deixa eu recebê-la ali. Tudo bem, irmã? Pode se aproximar um pouquinho mais. Vem pra cá. Aqui a gente diz assim, olha, parentes e amigos ficam no camarote nessa hora, entendeu? É o lugar VIP. Raquel e Vitória, me apresenta o povo aí. Aqui é a vovó, né? Ela já se apresentou. Tudo bem, né?
Quem é o povo? Vai me dizendo aí. A mãe de vermelho, o papai aqui. Quem é? A senhora é? A tia, muito bem. Ok, vieram todos, que legal. Sabe que esse é um momento muito especial na vida de qualquer um. Sabe, mamãe, um dia você gerou as duas, né? E você teve o privilégio de estar lá, porque como mãe você tem que estar lá mesmo, senão não nasce. Mas hoje você está tendo um privilégio muito maior, de ver as duas nascendo como novas criaturas em Cristo Jesus. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, e Ele vai voltar. Deus seja louvado pela decisão de vocês. Qual das duas vai ser batizada primeiro? Batiza as duas, pastor? Encara essa ou não? Ao mesmo tempo? É a Raquel? Raquel, nesse momento tão significativo da tua vida, você está nesse tanque batismal, diante da igreja e diante da tua família aqui reunida. Um dia sua mãe te gerou, mas agora você está nesse tanque para ser gerada novamente, porém agora como nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, eu e o pastor Gilvan, como ministros do Evangelho, para perdão dos seus pecados, para que o teu nome, filha, seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deixa eu... Amém. Vitória, fica do lado, que agora a Raquel é a vez da sua irmã. Raquel, desculpa, Vitória. É sempre um problema quando a gente batiza a irmã assim. Vitória, também assim como fez a sua irmã Raquel, nessa manhã, diante da tua decisão e respeitando essa decisão, eu e pastor Gilvan, como ministros do Evangelho, nós seguimos aquilo que Jesus determinou que fizéssemos, que te batizássemos, para que teu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. E há uma festa do céu nesse momento por causa de vocês, para que os seus pecados pudessem agora ser perdoados. E nós fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Bonita cena, né? Muito bonita. Raquel e Vitória, deixa eu dar um presente para vocês. Eu quero dar um coração para cada uma. Esse coração significa o coração novo que vocês estão ganhando hoje. Um novo coração. Para que você ganhasse esse coração, houve um importante trabalho da Janine, do Elias, que estudaram a Bíblia com vocês. E sabe, quando a gente nasce como nova criatura, a gente já deve nascer como missionário, pregando o Evangelho, porque a gente não quer guardar para a gente o que é bom, a gente quer passar para os outros a salvação. E eu quero fazer um desafio para vocês, que vocês não guardem esse coração, mas que vocês trabalhem pela salvação de pessoas que vocês tanto amam, e vocês possam transferir esse coração para essa pessoa, no dia que elas tomarem a mesma decisão que vocês tomaram hoje. Vocês aceitam esse compromisso? Eu tenho mais 2 corações aqui. Talvez fique até melhor. Quem sabe vocês já não entregam esse coração para essas pessoas agora, dizendo assim, ó, eu quero estudar a Bíblia com você. Você pode fazer isso? Pode? Aceita o desafio? Está aqui, ó. Você escolhe as duas, você escolhe as 2 outras pessoas. Quem são? Começa por quem? Pela Raquel?
Quem é a quem? Rafaela. Cadê a Rafaela? Rafaela, vem cá. Recebe o coração da Raquel aqui. Quem é? A Rafaela é o que? A sua prima. Tá tudo em casa. Fica aqui, fica aqui. Pode ficar aqui. Quem? Miriane. Vem pra cá também. É o que? Amiga? Irmã? Ah, irmã. Só tem. Irmã, só gerou mulher em casa? Para quem mais? Pode escolher. Tem mais alguém? O Dixon. Cadê ele? Opa! Quem é o Dixon nessa história aqui? É o seu tio. Prazer em conhecê-lo. E você tem mais alguém? O David. Cadê o David? David. Ah, você estava aí sentadinho, rapaz. Estava escondidinho, né? Pensou que ia sair ileso dessa, né? Vem pra cá. O David, quem é o David? É o seu amigo, tá bom. Tá bom. Opa. Muito bem. Parabéns. Daqui a pouco elas vão estar na porta cumprimentando vocês. E que Deus abençoe vocês. As duas vão oferecer um estudo bíblico para vocês. Eu, se fosse vocês, eu aceitava. Vale a pena. E é de graça, viu? Vamos para o próximo batismo. Muito obrigado, viu? Nós temos a Gisele agora, né, pastor? E eu acho que ela vai entrar com a Marina, é isso? A Gisele vai entrar com a Marina. E eu não sei, o Vinícius está por aí. Eu soube que o Vinícius faz parte dessa história também. Eu não conheço você, Vinícius. Levanta a mão só para te identificar se você estiver aí. Ô Vinícius, querido, vem para cá, vem para cá. Me pediram para te chamar, porque falaram que você faz parte dessa história aqui, muito bonita da Gisele. Então, vem cá acompanhar esse batismo. Tudo bem, amigo? Prazer te conhecer. Prazer enorme. Chega pertinho ali. Vamos ver o batismo da Gisele. Gisele, tudo bem? Você está feliz? Não precisa nem dizer, está no seu rosto. Ah, os filhos da Gisele, tem mais alguém? Parentes seus? Não? Seus filhos estão aqui. Meninada grande, hein? Que gurizada bonita. Ok, o pastor está dizendo que o grupo que está vindo à frente é do Ministério de Oração. Esteve orando pela decisão da Gisele. Irmã Marina, parabéns pelo trabalho. Deus seja louvado. Meus parabéns. Eu tenho certeza que no céu tem uma festa muito grande pela Gisele. Ok, amém, amém. Vamos fazer o batismo dela? Gisele, assim como a Raquel e a Vitória, você nesse tanque batismal, toma essa linda decisão para Cristo Jesus. E diante desse momento, de todas essas testemunhas, eu e o pastor Gilvan, como ministros do Evangelho, nós te batizamos para que seus pecados sejam perdoados, e fazemos isso no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Assim como eu fiz com a Raquel e com a Vitória, aqui está o teu coração. Mas sabe que a gente não segura pra gente, né? A gente tem que passar para frente isso aí. Tá. Quem você em especial gostaria de entregar e preparando? Não é só dois não, se ela quiser tem mais aqui. Fica à vontade, não falta coração. Quem você gostaria de realmente estar acompanhando e preparando para que um dia estivesse aí? Os teus filhos? Então chama os dois aí, toma. 2 corações. Por gentileza. Gurizada bonita, Gisele. Lindos, né? Que bênção. Tem mais alguém que você queira dar? É? Então toma. Quem é?
Ah, para o Vinícius. Ô, Vinícius, que legal. Deus seja louvado. Amém. Mais alguém? Acabou. Tá bom. A Gisele vai estar à porta depois, cumprimentando vocês. Obrigado aí. E por último, mas não menos importante, tem uma surpresinha aqui. Eu acho que pouquíssimas pessoas da igreja sabem desse batismo agora. Tchan, 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 tchan. E ela pediu para fazer surpresa para a igreja. Danadinha, ó, essa pessoa. Falou assim, ó, pastor, não é para falar para ninguém, né? Não foi, pastor Gilvan? Disse assim, não fala para ninguém, né? É silêncio, segredo. Sabe de quem a gente está falando, não? Tem alguma ideia? Entra, Natalina, por favor. Entra aí. Ê, menina. Que bom que você está aqui, Natalina. Deus seja louvado. Eu orei. Eu vou te confessar uma coisa. Posso confessar para você agora? Já que está passando assim? Quando a gente faz uma semana como essa de decisões, eu miro em algumas pessoas e elas são meu alvo pessoal. E eu oro por elas assim, entendeu? Quando o pastor Gilvan me disse que você tomou a decisão, menina, eu quase que eu bati com a cabeça no teto. Tamanho foi o pulo que eu dei. Que bênção. Você está feliz? Deus seja louvado, viu? Eu queria convidar os amigos, as amigas da Natalina, por favor, vem para cá. Vem assistir de pertinho. Vem presenciar esse momento. Ela quis pregar uma peça em todo mundo. Danada. Quis pregar uma pecinha em todo mundo. Natalina, nesse momento tão especial da tua vida, eu fico pensando na verdadeira festa que há no céu, porque há um texto na Bíblia que diz que pela decisão de uma pessoa há uma grande festa. O céu sabe fazer festa, viu? E eu vou te dizer uma coisa, você é muito especial para Deus. Por isso que nessa manhã, já começo de tarde, no dia de hoje, no dia 20 de abril de 2019, a Natalina nasce como uma nova criatura. E eu e o pastor Gilvan temos o privilégio de fazermos parte dessa história. E para tanto, nós estamos seguindo a ordem de Cristo Jesus. E nós então te batizamos para o perdão dos seus pecados, para que o teu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. E fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Natalina, está aqui o coração. Tenho 2 na minha mão, então fica à vontade. Mas é o momento de você dizer. Tem alguém especial que você quer entregar esse coração e dizer assim, ó, eu quero trabalhar pela salvação dessa pessoa. Eu quero estudar a Bíblia com ela. Sim. A minha filha do coração. E o Vanderlei. Cadê o Vanderlei? Do meu coração. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém por isso. Essa hora o povo quer aproveitar, né? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Igreja, vamos ficar em pé? Foi uma semana extremamente abençoada. Pena que o horário já não possibilita a gente de fazer mais coisas. Mas foi uma semana que eu realmente me senti muito abraçado por toda a igreja do Iguatemi. E levo com muito carinho
E não é com tom de despedida. Algo me diz que um dia ainda volto aqui novamente. Mas que Deus abençoe vocês. Foi uma semana, vamos orar. Foi uma semana de decisões ao lado de Jesus. Qual o nome da senhora? Leia. E a Leia talvez represente aquilo que, no fundo, eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Você foi usada por Deus, Leia, para me dizer que existem pessoas que precisam, nesse momento, de uma oração. E eu quero fazer esse convite para você. Se você é um nosso amigo não adventista, está aqui nessa manhã e queira responder a um apelo de Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar que você venha à frente, em nome de Jesus, e eu vou orar por você. Quem é a primeira pessoa em nome de Jesus que vai fazer isso? Amém, vem para cá. A Leia, essa jovem está vindo, mais jovens que são da igreja, estão acompanhando. Uma senhora está vindo aqui pelo corredor, vem para cá. Esse é um convite que não é o meu convite, é o convite de Deus para você. E é em nome de Jesus que eu te chamo. Aí da galeria, alguém, em nome de Cristo. Saia de onde você está e aceite esse convite. Deus é capaz de fazer maravilhas e milagres em nossa vida se assim desejarmos e nos colocarmos nas mãos dele. Vem para cá, filho. Vem para cá que o teu lugar é aqui. Deus é capaz de fazer maravilhas e milagres em nosso meio. E Ele quer fazer milagres em você também. Há mais alguém em nome de Jesus? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nós estivemos aqui na Tua casa, sentimos a Tua presença, honramos e glorificamos o Teu santo nome como Deus, e entendemos claramente de que Tu és o Deus que está no controle da nossa vida, Senhor. Pai eterno, essas 4 pessoas entregaram a vida a Cristo Jesus hoje, nasceram como novas criaturas, aceitaram o Teu chamado. Há uma verdadeira festa no céu nessa manhã, começo de tarde, por causa de cada uma delas. Senhor, o Senhor quer salvar o mundo, o Senhor quer salvar o mundo, Senhor. E nesse momento, ao fazer o Teu convite, também essas pessoas vieram. A primeira foi a Leia. E eu quero entregar a vida da Leia em primeiro lugar em Tuas mãos. Você como ela, dirige a vida dela. Tu conheces o que ela necessita, dá a ela o que ela precisa, Senhor. Ela precisa ser salva em primeiro lugar. E também quero entregar a vida de todos esses aqui, que vieram à frente aceitando o Teu convite e o Teu chamado. Pai eterno, também seja com esses que não vieram. Tu sabes os motivos e os porquês. Nos abençoe, Senhor, nos dê um restante de sábado abençoado na Tua presença. É o que eu te peço por Jesus. Amém e amém. Eu vou fazer um pedido a vocês que vieram aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que vai anotar o nome de vocês. Eu queria que vocês dessem o nome de vocês, por favor. Tá bom? Faz esse favor para mim, Leia.